Tema 5, calculando a dilatação. O engenheiro não esperava verão tão intenso. O que aconteceu com esse trem? Bom, tema 5, calculando a dilatação. Podemos calcular exatamente quanta dilatação um material sofre quando ele é aquecido? Sim ou não? Bom, os engenheiros eles evitam acidentes como esse ao prever as dilatações que os materiais vão sofrer, deixando folgas nos trilhos das linhas de trem, nas construções civis. As juntas são feitas com material que permite a dilatação do concreto. Observe na sua casa, na escola, nas praças, os recursos utilizados para construtores para evitar as rachaduras. Vamos ver aqui, calculando a dilatação. Descarrilhamentos de trens e rachaduras no concreto são alguns dos problemas que a dilatação dos materiais causa na construção civil. Por outro lado, é a dilatação que facilita o trabalho de um ferreiro. E na fabricação de rodas, de carroças, de barris, por exemplo, os aros metálicos são aquecidos ao fogo e dilatados. Depois são facilmente colocados. Ao esfriar, o metal se contrai. Ao esfriar, o metal se contrai e os aros ficam bem justos e firmes na madeira, nas rodas ou nos barris. Não só os sólidos que se dilatam quando aquecidos, os líquidos dilatam-se mais que os sólidos e os gases ainda mais. E na construção dos termômetros pode ser utilizado substâncias sólidas, líquidas ou gasosas, dependendo da temperatura envolvida e da precisão da medida. Existem substâncias que se contraem ao ser aquecidas, elas são exceções. A água, por exemplo, quando aquecida de 0 a 4 graus Celsius, se contrai. E quando resfriada, abaixo de 0 graus Celsius, torna-se sólida. E, nesse processo, se dilata. Essa particularidade garante que só a superfície dos lagos se congelem. A dilatação é sempre volumétrica. As substâncias se dilatam nas 3 dimensões: comprimento, largura e altura. A propriedade de cada material se dilatar de uma maneira típica é que permite a construção dos pares bimetálicos. Um material dilatando-se mais do que o outro provoca a curvatura do dispositivo que liga e desliga os circuitos, como vimos na leitura anterior. Com a leitura 15, você entenderá por que os lagos de regiões de inverno rigorosos conservam água sob o gelo. Aqui nós temos 2 modelos de termostato. Aqui, quando essa substância é aquecida, nós temos aí 2 materiais distintos, um preto e um branco com preto. Então, o branco com preto vai se dilatar, mas o outro vai dilatar bem mais e vai provocar a curvatura desse material. Quando ele se curva, o segundo mostra que ele se desliga automaticamente. Então, aqui é um modelo de termostato. Então, a tabela a seguir ela vai nos fornecer o coeficiente de dilatação volumétrica de algum desses materiais. E nós temos aqui, deixa-me ver aqui, dá uma paradinha aqui. O coeficiente de dilatação volumétrica representa o volume dilatado em centímetros cúbicos ou em metro cúbico e etc. Para uma unidade de volume em centímetro cúbico ou metro cúbico e etc. Inicial do material ao ser aquecido em 1 grau Celsius. Temos aqui alguns exemplos, tá? De coeficiente de dilatação volumétrica. Nós estamos aqui aço, a água, o álcool, o alumínio, o cobre, o ferro, o gelo. Nós temos aqui a madeira, o mercúrio, o ouro, a prata.
E a temperatura de 0 a 100 graus Celsius dilata esse valor aqui, ó. 31,4 vezes 10 a menos 6. A água, a de 0 a 60 graus, ela se dilata isso aqui, ó. Não, até 20 graus, 210 vezes 10 a menos 6. O alumínio, de 20 graus a 100 graus, ele vai dilatar 71,4 vezes 10 a menos 6. Então, nós temos aqui na coluna do meio a temperatura, a variação da temperatura. E na terceira coluna, nós temos aqui o valor da dilatação de cada material, ok? Para essa tabela, se constata que o coeficiente de dilatação da água no estado líquido é maior do que... Para essa tabela, oh meu Deus, é maior do que o estado sólido. No estado gasoso, este coeficiente é cerca de 17 vezes maior do que o líquido. Então, nós temos aqui o Y, que é uma letrinha grega que parece um Y, mas não é o Y, tá? É o gama, que vai representar o vapor de água, né? Um valor, ou o coeficiente de dilatação da água em vapor. Olha aí, vai ser igual a 3.663 vezes 10 a menos 6 graus Celsius. Então, nós temos aqui uma unidade muito doida, tá? Para representar quão grande é a dilatação de algo que está com o seu estado físico, no caso aqui o gasoso. Ó. Esse valor de coeficiente de dilatação volumétrica é o mesmo para todos os gases. Aí nós temos aqui o gama é igual a 1 sobre 273. Tá? Isso aqui vai representar uma grandeza constante. Já a dilatação volumétrica, que eu vou chamar ΔV, essa letrinha grega aí, ó, sofrida por uma substância de coeficiente de dilatação volumétrica gama, é proporcional ao produto do volume inicial e da variação de temperatura. Quando eu falo produto, eu me refiro a uma multiplicação. Eu vou encontrar a dilatação quando eu multiplico o volume inicial e o tanto que a temperatura variou. Logo, se eu vou encontrar essa dilatação, se eu dividir o ΔV, ou seja, a variação do volume, pelo volume inicial multiplicado pela temperatura, eu vou ter o pedacinho que cresceu nessa dilatação. A dilatação volumétrica é diretamente proporcional ao volume inicial e à variação da temperatura. Dizer que uma coisa é diretamente proporcional significa dizer o quê? Caso você tenha um fio bem fino e longo, por exemplo, e queira calcular a dilatação de seu comprimento, considere que a dilatação de uma só dimensão depende de um coeficiente de dilatação linear, equivalente a 1/3 do valor encontrado na tabela, que é de dilatação volumétrica. Assim, a dilatação linear é calculada pela essa relação aqui, ó. ΔL, se me interessa só o comprimento, o alfa vezes LO, comprimento inicial, multiplicado pela variação da temperatura. Onde esse alfa, ele representa o coeficiente de dilatação linear. O coeficiente de dilatação desse material, ele vai depender do tipo de material que eu vou encontrar na tabela. Eu encontro ele também quando eu divido o comprimento que cresceu, o tamanho da dilatação, não é? Divido pelo produto entre o que o material era, multiplicado pela temperatura que ele sofreu, que ele variou. Então, ΔL, a variação do comprimento, eu posso chamar de dilatação, tá? É o que cresceu. LO é o comprimento inicial antes da dilatação. ΔT representa a quantidade do valor da temperatura que acresceu. E o alfa é o coeficiente de dilatação linear, que ele é relativo a cada tipo de material.
Aí eu tenho aqui, tá? Outra coisa interessante para destacar. Às vezes, só nos interessa a dilatação de uma superfície do material. Nesse caso, vamos levar em consideração apenas duas dimensões. Utilizamos o coeficiente de dilatação superficial, que é equivalente a 2/3 do coeficiente de dilatação volumétrico. A equação pode ser escrita da seguinte forma: ΔS. O que significa ΔS? Superfície. Crescimento da superfície, ou a dilatação da superfície, eu vou encontrar multiplicando beta. Beta é o produto duas vezes, é quando eu multiplico duas vezes ou por 2 o coeficiente de dilatação, que é próprio do material, vezes a superfície inicial multiplicado pela variação da temperatura. Logo, esse beta, eu posso encontrar ele quando eu divido a dilatação da superfície, o pedacinho que dilatou, pelo produto entre a superfície inicial, o tamanho que era, vezes a temperatura que acresceu, não é? O que foi, como que eu posso falar? Vezes a ΔT, eu entendo como a variação da temperatura, o que foi acrescentado em matéria de temperatura. Veja só, beta é o coeficiente de dilatação superficial, tá? ΔS é variação desta área. SO, área inicial. Superfície inicial, ou seja, antes da dilatação, já viu o acréscimo. E ΔT é a variação da temperatura. Aí, nós temos aqui também, os vãos deixados em construção ficam maiores no inverno. Olha aqui o exemplo da dilatação. Aqui os vãos entre dois tijolos, digamos assim, né? Eles vão crescer quando chegar um período que a temperatura está maior. Olha aqui, ó, no inverno. Aí nós temos bem aqui o acréscimo no verão. É um problema de adaptação, será? Ao lavar pratos e copos, você verifica que às vezes um copo fica grudado dentro de outro, não sendo possível separá-lo facilmente. Sugira um método simples de fazer soltar um do outro, sem perigo de quebrá-los. Quando é que o pistão de alumínio do seu carro se adapta mais justamente ao cilindro de aço? Quando ambos estão quentes ou quando ambos estão frios? Explique. A platina é o metal utilizado para a confecção de amálgama dentário. Seu coeficiente de dilatação volumétrico é 27 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius. Compare esse coeficiente com o dos demais metais, olhando lá para a tabela, claro, e discuta o porquê dessa escolha. Vamos ver aqui, um prédio de 100 metros com uma estrutura de aço tem um vão de 10 centímetros previsto pelo engenheiro. Que variação de temperatura esse vão permite sem risco para o prédio? Aí nós temos aqui a resolução, que diz que o coeficiente de dilatação volumétrica do aço, de acordo com a tabela, é 31,5 vezes 10 a menos 6. Considerando apenas a dilatação do comprimento da estrutura, usaremos o coeficiente de dilatação linear, que vale aqui, ó. O coeficiente de dilatação volumétrica do aço é isso aqui. Então, se eu considerar apenas a dilatação do comprimento, não é, linear, eu vou pegar esse valor e dividir ele para 3. Olha aqui, ó. 1/3 vezes 31 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 6. Que vai multiplicando, eu vou ter um total de 10,5 vezes 10 elevado a menos 6. Como a dilatação linear prevista é ΔL, e ΔL significa a dilatação vai ser igual de 10 centímetros. O coeficiente de dilatação linear é alfa, 10,5 vezes 10 elevado a menos 6. E o comprimento inicial, LO, eu vou chamar de 100 metros. Acrescido vai ser 10 elevado a 4 centímetros. Então, teremos ΔT, ΔL, dividido por LO vezes alfa, que vai ser igual a 10, que divide 10 a quarta vezes 10,5 vezes 10 elevado a menos 6, aproximadamente vai dar 25 graus Celsius. Como você pode ver, o engenheiro foi previdente até demais.
Vamos anotando as partes importantes desse vídeo todo, claro, tudo é importante. E vamos deixar registrado no caderno, ok?